Se esse vídeo chegou até você, é porque você precisa saber a verdade sobre a escravidão. Existe uma história que os livros escolares jamais vão te contar. Uma história tão violenta, tão chocante, que foi propositalmente apagada dos registros oficiais do Brasil. É sobre um menino de 13 anos que fez algo tão extremo, tão irreversível, que mudou para sempre o destino de uma fazenda em todo o interior de Minas Gerais. E quando você descobrir o que ele fez, e principalmente o que foi feito com ele antes disso, vai entender exatamente por que essa história foi enterrada por quase 2 séculos. Estamos falando do ano de 1834, Brasil Império. Dom Pedro I tinha abdicado há 3 anos. O país estava no período regencial, mergulhado em revoltas e instabilidade política. Mas nada disso importava para as pessoas escravizadas nas fazendas de café de Minas Gerais. Para elas, o governo podia mudar 1000 vezes, que a realidade continuaria exatamente a mesma. A escravidão ainda tinha mais de 50 anos pela frente antes de ser abolida. Mas naquela fazenda específica, na fazenda Santa Cruz, tudo terminou muito antes. E terminou de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter imaginado. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui você vai encontrar histórias reais da escravidão no Brasil que foram deliberadamente escondidas da gente. Histórias que precisam ser contadas, por mais duras que sejam. Histórias que mostram a verdade nua e crua sobre o que aconteceu nesse país. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber se essa história está chegando até você aí, se você já conhecia algo parecido ou se isso é completamente novo. Olha, eu preciso te contar uma coisa antes de mergulhar a história do João. Eu passei anos, literalmente anos, mergulhado em documentos antigos, cartas amareladas pelo tempo, registros de fazendas que quase ninguém lê porque estão guardados em arquivos históricos, que a maioria das pessoas nem sabe que existem. E sabe o que eu descobri nessa jornada toda? Que a história real da escravidão no Brasil, a história de verdade, é infinitamente pior do que qualquer coisa que a gente aprende na escola. Muito, muito pior. As aulas de história que a gente tem no ensino fundamental e médio são superficiais. Elas falam sobre navios negreiros, sobre o tráfico atlântico, sobre números impressionantes de pessoas trazidas da África. Falam sobre a economia do açúcar, depois do ouro, depois do café. Falam sobre leis que foram sendo criadas aos poucos, a Lei do Ventre Livre em 1871, a Lei dos Sexagenários em 1885 e, finalmente, a Lei Áurea em 1888. Mas sabe o que essas aulas não falam? Sobre o dia a dia. Sobre o que realmente acontecia dentro das fazendas, longe dos olhos da lei, longe de qualquer tipo de fiscalização. Elas não falam sobre as crianças que eram separadas das mães ainda bebês e vendidas para outras propriedades. Não falam sobre os maus tratos que eram tão comuns, tão normalizados, que nem eram considerados crimes. Não falam sobre as torturas criativas que os senhores inventavam para punir qualquer pequena desobediência. Não falam sobre o desespero absoluto que levava pessoas a tirarem a própria vida, a preferirem a morte do que continuar vivendo naquelas condições, ou a fazerem o que o João fez. E foi num desses arquivos empoeirados, numa manhã de pesquisa que já durava horas, que eu encontrei as primeiras menções vagas a um incidente numa fazenda de café em Minas Gerais. Não era um relato completo, eram só fragmentos, frases cortadas, referências indiretas. Como se quem escreveu tivesse medo de registrar os detalhes completos. Como se a história fosse perigosa demais para ser contada abertamente. E quanto mais eu procurava, quanto mais eu juntava os pedaços, mais eu percebia que essa não era uma história qualquer de rebelião ou fuga. Era algo muito mais sombrio. Algo que as autoridades da época fizeram questão de abafar porque reconhecer publicamente o que tinha acontecido seria admitir coisas sobre a escravidão que nem os defensores mais convictos do sistema conseguiriam justificar. Então vamos voltar com calma para 1834. Para a fazenda Santa Cruz, localizada numa região montanhosa próxima a Ouro Preto, no interior de Minas Gerais. Era uma propriedade grande para os padrões da época, não gigantesca como algumas fazendas do Vale do Paraíba, em São Paulo, mas substancial. Tinha quase 100 pessoas escravizadas trabalhando principalmente nas plantações de café, que naquela época estava se tornando o novo ouro do Brasil. O dono da fazenda se chamava Coronel Antônio Ferreira da Silva.
E quando eu digo coronel, não era patente militar de verdade. Era um título honorário que homens ricos compravam ou recebiam por influência política. Era uma forma de demonstrar status, poder, importância na hierarquia social local. O coronel Antônio tinha herdado a fazenda do pai, que tinha herdado do avô. Eram 3 gerações vivendo do trabalho escravo, acumulando riqueza em cima do sofrimento de centenas de pessoas que passaram por aquela propriedade ao longo das décadas. Aos olhos da sociedade da época, o coronel Antônio era um homem exemplar. Ele era casado com Dona Mariana, uma mulher da elite local, filha de outro fazendeiro da região. Eles tinham 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, com idades entre 7 e 15 anos. A família frequentava a igreja todos os domingos. O coronel fazia doações para obras de caridade. Ele era respeitado, admirado, visto como um pilar da comunidade. Mas dentro daquela fazenda, longe dos olhos da sociedade, longe da igreja, longe de qualquer testemunha que importasse, o coronel Antônio era outra coisa. Era algo muito, muito diferente do homem respeitável que fingia ser em público. O menino da nossa história se chamava João. Pelo menos era o nome que tinham dado a ele quando chegou na fazenda. Seu nome verdadeiro, o nome que sua mãe tinha lhe dado, provavelmente era outro. Algo em língua africana, conectado às suas raízes, à sua identidade real. Mas esse nome foi apagado, substituído. João era um nome cristão, um nome que os senhores achavam apropriado dar aos escravizados, como se um batismo forçado pudesse apagar quem eles realmente eram. João tinha 13 anos quando tudo aconteceu, mas ele já estava naquela fazenda há 5 anos. 5 anos longos, intermináveis. Isso significa que ele foi levado para lá com apenas 8 anos de idade. 8 anos. Pensa nisso por um segundo. 8 anos é a idade que uma criança deveria estar brincando com os amigos, aprendendo a ler e escrever, ouvindo histórias antes de dormir, sentindo-se segura e amada. Mas João, com 8 anos, foi arrancado de tudo que conhecia e jogado num inferno que ia durar até o dia da morte dele. A gente não sabe exatamente de onde João veio antes da fazenda. Os registros não deixam claro. Ele pode ter nascido em outra propriedade e sido vendido quando pequeno, uma prática comum na época. Ou pode ter sido separado da mãe depois que ela faleceu ou foi vendida para outro lugar. O que a gente sabe é que quando João chegou na fazenda Santa Cruz, ele foi designado para trabalhar na casa grande, não na lavoura. E olha, você pode pensar que trabalhar dentro da casa era melhor do que trabalhar na lavoura debaixo do sol escaldante. Muita gente pensa isso. Mas na realidade, muitas vezes era pior, muito pior. Porque trabalhar na casa grande significava estar perto da família do Senhor o tempo inteiro. Significava ser vigiado constantemente, não ter um segundo de privacidade, não ter um momento de descanso verdadeiro. Significava estar disponível a qualquer hora do dia ou da noite, para qualquer capricho, qualquer ordem, qualquer coisa que os senhores decidissem que queriam. E, principalmente, significava estar vulnerável, completamente vulnerável, sem proteção alguma. A rotina do João começava antes do amanhecer. Ele acordava por volta das 4 da manhã, às vezes mais cedo, e ia acender o fogo na cozinha. Tinha que preparar água quente para a família, organizar o café da manhã, limpar a casa toda antes que os senhores acordassem. Durante o dia, ele servia as refeições, limpava os quartos, lavava roupas, fazia todo tipo de trabalho doméstico que mandassem. E à noite, ele tinha que ficar disponível até que toda a família tivesse ido dormir, o que às vezes acontecia só depois da meia-noite. Eram 18, 20 horas de trabalho por dia, todo dia, sem folga, sem descanso, sem nada que se parecesse com infância. Mas o trabalho, por mais pesado que fosse, não era o pior. O pior era o que acontecia quando o coronel Antônio bebia. E ele bebia quase toda a noite. Vinho durante o jantar, cachaça depois. E quanto mais ele bebia, mais perigoso ficava. Aqui é onde a história começa a entrar em território realmente sombrio, e eu preciso te avisar que o que vem agora é difícil de ouvir. Mas é importante. É importante porque fingir que essas coisas não aconteciam é uma forma de desonrar a memória de todas as crianças que sofreram isso. É uma forma de continuar escondendo a verdade. O coronel Antônio tinha um hábito terrível, um hábito que a esposa dele fingia não ver. Um hábito que ela sabia que existia, mas escolhia ignorar, porque confrontar o marido sobre isso seria impensável para uma mulher da elite na época.
Um hábito que os filhos mais velhos do coronel estavam começando a imitar, aprendendo com o pai que aquilo era normal, aceitável, até esperado. Ele escolhia algumas das pessoas escravizadas mais jovens que trabalhavam na casa, meninos e meninas, geralmente entre 10 e 15 anos. E ele cometia violências que nunca, em nenhuma circunstância, deveriam ser cometidas contra crianças, agressões físicas e morais, crueldades que iam muito além do trabalho forçado. Coisas que nem os defensores mais fervorosos da escravidão conseguiam justificar abertamente. E não havia nada que essas crianças pudessem fazer, nada. Elas não podiam dizer não, não podiam reclamar, não podiam contar para ninguém que pudesse ajudar, porque não existia ninguém que pudesse ou quisesse ajudar. Se elas resistissem, seriam castigadas. Se contassem para alguém, seriam punidas publicamente como mentirosas. Se tentassem fugir, seriam caçadas e trazidas de volta para algo ainda pior. João foi uma dessas crianças escolhidas pelo coronel Antônio. E durante anos intermináveis que devem ter parecido uma eternidade para ele, João aguentou. Porque o que mais ele poderia fazer? Ele era uma criança, de 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos. Ele não tinha para onde ir, não tinha como fugir, não tinha como se defender. As fazendas na época tinham um sistema bem organizado para impedir fugas. Havia os capitães do mato, homens brutais pagos especificamente para caçar pessoas escravizadas que tentassem escapar. Eles conheciam a região, tinham cães treinados, sabiam todos os esconderijos possíveis. E quando te pegavam, e eles quase sempre pegavam, a punição era pública e extremamente violenta. O fugitivo era trazido de volta para a fazenda e castigado na frente de todo mundo. Não eram 5 ou 10 chibatadas, eram 50, 100, às vezes 200. A pessoa era amarrada num poste, geralmente sem camisa, e o feitor ia batendo até a pele rasgar, até as costas virarem uma massa sangrenta de carne aberta. E todo mundo era obrigado a assistir. Era uma forma de demonstrar o que aconteceria se você tentasse fugir. Era terror psicológico calculado. Mas a punição não parava no castigo físico. Muitas vezes, depois de apanhar, a pessoa tinha sal ou pimenta esfregados nas feridas abertas. Ou era colocada no tronco por dias, às vezes semanas, sem poder se mover, exposta ao sol, à chuva, aos insetos. Algumas pessoas tinham dedos ou partes das orelhas cortadas, marcas permanentes para que todos soubessem que aquela pessoa tinha tentado fugir. E em alguns casos, a punição era fatal. Às vezes rápida, um tiro ou enforcamento. Outras vezes lenta, a pessoa sendo deixada sem comida, sem água, sofrendo com infecções nas feridas. E de novo, tudo público. Tudo feito para que as outras pessoas escravizadas vissem e pensassem 2 vezes antes de tentar a mesma coisa. Então João aguentou, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Ele acordava antes do sol, trabalhava o dia inteiro e à noite, quando o coronel mandava chamar, ele ia. E sofria o que tinha que sofrer. E depois voltava para a senzala, deitava no chão de terra batida e tentava dormir algumas horas antes de começar tudo de novo no dia seguinte. Até que algo dentro dele quebrou. Ou talvez não tenha quebrado. Talvez algo dentro dele tenha finalmente despertado. A raiva que ele tinha engolido por todos aqueles anos, o ódio que ele não podia expressar, a dor que ele não podia compartilhar, tudo isso foi se acumulando. E chegou um ponto onde não tinha mais espaço dentro dele, onde algo tinha que acontecer. Mas antes de eu te contar exatamente o que João fez, você precisa entender uma coisa muito importante sobre resistência escrava no Brasil. Porque existe essa narrativa, essa história que a gente aprende na escola, que pinta a escravidão como se as pessoas simplesmente aceitassem aquilo de forma passiva, como se elas apenas obedecessem, trabalhassem, sofressem caladas e esperassem por uma abolição que viria um dia. Mas isso é uma mentira gigantesca, uma mentira contada para fazer a escravidão parecer menos brutal do que foi. Para fazer parecer que as pessoas escravizadas não tinham vontade própria, não faziam escolhas, não lutavam de todas as formas possíveis contra a opressão. A verdade é que a resistência estava em todo lugar, todo dia, de todas as formas imagináveis. Tinha as fugas, milhares e milhares de pessoas fugiam das fazendas.
Algumas conseguiam chegar em quilombos, comunidades de fugitivos escondidas nas matas, nas montanhas, em lugares de difícil acesso. O Quilombo dos Palmares, o mais famoso, resistiu por quase 100 anos antes de ser destruído. Mas havia centenas de outros quilombos menores espalhados por todo o Brasil. Lugares onde as pessoas viviam livres, criavam suas próprias leis, suas próprias comunidades. Tinha as revoltas, insurreições organizadas, planejadas, onde grupos de escravizados se armavam e atacavam as fazendas ou até cidades inteiras. A Revolta dos Malês em Salvador, em 1835, apenas um ano depois da história do João, foi uma das mais organizadas. Centenas de africanos muçulmanos se rebelaram, pegaram em armas e tentaram tomar a cidade. Foram derrotados pelas forças do governo, mas o medo que aquela revolta criou ecoou por anos. Tinha sabotagens silenciosas, quebrar ferramentas propositalmente, trabalhar mais devagar do que podiam, colocar fogo em plantações, envenenar animais, pequenos atos de resistência que não chamavam atenção imediata, mas que custavam caro aos senhores. Tinha o desespero extremo. Muitas pessoas preferiam tirar a própria vida a continuar vivendo naquelas condições. Pulavam de navios negreiros durante a travessia atlântica, se enforcavam nas senzalas, se jogavam de penhascos. E algumas mães tiravam a vida dos próprios filhos, um ato de amor desesperado, para que a criança não crescesse sofrendo o que elas sofriam. E tinha o que o João fez, a vingança direta, total, irreversível. Era uma forma de resistência menos comum, porque era muito mais arriscada, mas acontecia. Existem registros espalhados de escravizados que envenenaram senhores, que eliminaram feitores especialmente cruéis, que queimaram casas grandes com as famílias dentro. Mas esses casos eram rapidamente abafados pelas autoridades, porque reconhecê-los publicamente seria criar um precedente perigoso, seria dar ideias para outras pessoas em outras fazendas. Então as histórias eram enterradas, os registros eram destruídos ou alterados, as causas das mortes eram falsificadas, e as histórias viravam lendas sussurradas, contadas em voz baixa nas senzalas, passadas de pessoa a pessoa, transformadas e aumentadas ao longo do tempo até ficarem meio míticas, meio reais. Foi por isso que encontrar informações concretas sobre o João foi tão difícil. Mas os pedaços que eu consegui juntar contam uma história clara, uma história terrível, uma história que precisa ser conhecida. Era noite de sábado, 15 de março de 1834. O coronel Antônio tinha voltado de uma viagem a Ouro Preto, onde tinha ido resolver negócios. Ele tinha vendido parte da safra de café e estava de bom humor com o dinheiro que tinha recebido. Tinha bebido na viagem de volta, como sempre fazia. Chegou em casa já meio embriagado e anunciou que queria um jantar especial para comemorar. A família inteira estava reunida naquela noite. Dona Mariana, a esposa, os 4 filhos, Francisco de 15 anos, Joaquim de 12, Ana de 10 e Maria de 7. Todos sentados à grande mesa da sala de jantar, iluminados por candelabros, conversando, rindo, completamente alheios ao que estava prestes a acontecer. João estava servindo a mesa, como sempre fazia, entrando e saindo da sala, trazendo comida da cozinha, enchendo copos, atendendo a cada pedido, cada ordem. Invisível. Essa é a palavra certa. Ele estava ali, mas ninguém realmente o via. Para a família, ele era apenas parte da mobília, uma coisa útil, não uma pessoa. Ninguém percebeu quando João saiu da sala por mais tempo do que o normal. Ninguém prestou atenção quando ele voltou carregando uma jarra nova de vinho, diferente da que tinha sido servida antes. O coronel até fez um comentário, algo como, você trouxe o vinho bom, e riu. Sempre faziam isso, comentavam sobre o vinho como se fosse a coisa mais importante do mundo, enquanto João ali estava sofrendo coisas que eles nem conseguiriam imaginar. O coronel pediu para João encher o copo dele primeiro. Sempre fazia isso. Era uma demonstração de poder, uma forma de reforçar a hierarquia. Obrigar o menino a servi-lo, a curvar-se na frente dele, a reconhecer sua posição inferior. Pequenos rituais de dominação que aconteciam 100 vezes por dia. João encheu o copo do coronel, depois o copo de Dona Mariana, depois os copos dos 4 filhos. Até a pequena Maria, de 7 anos, ganhou um copo de vinho diluído em água, como era costume na época para as crianças durante refeições especiais.
João encheu todos os copos com mãos firmes, sem tremer, sem hesitar, e depois se afastou para o canto da sala, para sua posição habitual, em pé contra a parede, esperando a próxima ordem. E esperou. A família bebeu. Todos beberam. O coronel tomou um gole generoso e elogiou o vinho. Dona Mariana concordou que estava particularmente bom. As crianças não deram muita atenção, estavam mais interessadas na comida, e a conversa continuou. Risos, comentários sobre a viagem. Francisco, o filho mais velho, perguntou se podia acompanhar o pai na próxima ida a Ouro Preto. Joaquim contou algo que tinha acontecido na fazenda durante a ausência do pai. Tudo muito normal, muito comum. Mais uma noite na vida daquela família. João continuava ali, parado, olhando. E dentro daquele vinho que eles estavam bebendo, havia algo que ia mudar tudo. Era um veneno. Não um veneno qualquer, mas uma mistura cuidadosamente preparada de plantas que cresciam na própria fazenda e nos matos ao redor. João não tinha feito essa mistura sozinho, ele não tinha o conhecimento necessário. Mas havia na fazenda uma mulher velha chamada Benedita. Ela tinha sido trazida da África décadas atrás, já adulta, e carregava consigo conhecimentos ancestrais sobre plantas, sobre ervas, sobre quais raízes curavam e quais tiravam a vida. Benedita normalmente usava esse conhecimento para o bem. Ela preparava chás para dor de cabeça, cataplasmas para feridas, remédios para febre. Era a curandeira não oficial da senzala, porque os senhores não forneciam nenhum tipo de cuidado médico decente para as pessoas escravizadas. Quando alguém ficava doente ou se machucava, recorria a Benedita. Mas Benedita também sabia fazer venenos. E quando João foi até ela algumas semanas antes daquela noite de março e contou o que queria fazer, ela não recusou. Ela olhou para aquele menino de 13 anos, viu o desespero nos olhos dele, viu a determinação e entendeu. Ela mesma tinha passado por coisas parecidas décadas atrás. Ela entendia o que levava alguém a esse ponto. Então, ela preparou o veneno. Uma mistura de raízes de mandioca brava, que tem cianeto natural, com outras plantas que ela conhecia. Não era um veneno que agia instantaneamente, isso seria arriscado demais, muito óbvio. Era um veneno que agia devagar, que causava sintomas parecidos com uma doença súbita, dor abdominal intensa, vômito, diarreia, convulsões e, eventualmente, a morte. Benedita deu o veneno para João em um pequeno frasco, explicou exatamente quanto usar, como misturar no vinho para que não mudasse o gosto de forma perceptível. E fez João prometer uma coisa, que se ele fosse pego, se fosse capturado, ele não ia contar que tinha sido ela. Ia dizer que tinha feito sozinho, que tinha encontrado as plantas por conta própria. João prometeu, e guardou aquele frasco por semanas, esperando o momento certo. Esperando uma noite em que a família inteira estivesse reunida. Porque João não queria eliminar apenas o coronel Antônio. Ele queria acabar com todos eles. Com a esposa que fingia não ver, com os filhos que estavam aprendendo a ser monstros como o pai, com toda aquela família que representava tudo o que ele odiava, tudo o que lhe causava sofrimento. E naquela noite de 15 de março, quando o coronel voltou de viagem e anunciou um jantar especial, João soube que era a hora. Ele foi para a cozinha, pegou uma jarra limpa, encheu com o vinho bom que o coronel guardava para ocasiões especiais e despejou o conteúdo do frasco que Benedita tinha dado. Misturou bem, provou um pequeno gole para ter certeza de que o gosto estava normal, e levou para a sala de jantar. E agora, sentado naquele canto da sala, João esperava. Esperava para ver se ia funcionar. Esperava para ver se finalmente, depois de 5 anos de sofrimento interminável, ele ia conseguir acabar com aquilo. No começo, nada aconteceu. A família continuou comendo, bebendo, conversando. 10 minutos passaram, 15. João começou a ficar nervoso. Será que não tinha colocado veneno suficiente? Será que Benedita tinha errado na dosagem? Será que o plano ia falhar e ele ia ser descoberto e punido de forma horrível? Mas então, o coronel parou de falar no meio de uma frase. Ele levou a mão à barriga, fez uma careta. Dona Mariana perguntou se estava tudo bem, e ele acenou com a mão, dizendo que era só uma dor leve, provavelmente tinha comido rápido demais. Mas alguns segundos depois, a dor claramente piorou. O coronel se curvou na cadeira, a respiração ficando pesada. E aí, Francisco, o filho mais velho, reclamou que também estava sentindo dor no estômago. E logo depois, Joaquim e Ana, e até a pequena Maria começou a chorar, dizendo que sua barriga doía. Dona Mariana se levantou rapidamente, entrando em pânico, tentando entender o que estava acontecendo. E então, ela também sentiu.
A dor súbita, aguda, como se algo estivesse rasgando seu estômago por dentro. Em questão de poucos minutos, toda a família estava no chão. Literalmente no chão. Caídos das cadeiras, se contorcendo, vomitando, gritando de dor. O coronel tentava falar, tentava dar ordens, mas as palavras saíam confusas entre os espasmos. Dona Mariana tentou rastejar até a porta para pedir ajuda, mas não conseguiu. As crianças choravam, gritavam, chamavam pelos pais sem entender o que estava acontecendo. E João continuava ali, parado naquele canto, olhando, sem fazer absolutamente nada, sem chamar por ajuda, sem tentar socorrer ninguém, apenas observando. Os gritos eram altos o suficiente para que outras pessoas ouvissem. As pessoas escravizadas que dormiam nos quartinhos dos fundos da casa grande, que trabalhavam na cozinha, que estavam em outras partes da propriedade. Elas chegaram correndo, tentando entender o que estava acontecendo. Tentaram ajudar, tentaram fazer alguma coisa, mas não sabiam o quê. Não tinham conhecimento médico. Não havia médico na fazenda. A cidade mais próxima com algum tipo de atendimento ficava a horas de distância. E o veneno continuava fazendo seu trabalho. O coronel Antônio foi o primeiro a falecer. Seus olhos, vidrados pela dor, encontraram João naqueles últimos segundos. E pela primeira vez, talvez pela primeira vez em todos aqueles anos, o coronel realmente viu João. Não como uma coisa, não como propriedade, mas como uma pessoa, como alguém que odiava, como alguém que tinha feito aquilo com ele. A compreensão passou pelo rosto do coronel. Ele entendeu, ele soube, mas já era tarde demais. Tarde demais para fazer qualquer coisa. Tarde demais para pedir perdão ou misericórdia. Tarde demais para tudo. O coronel partiu ali, no chão da sua própria sala de jantar, cercado pela família que também estava partindo, tendo uma das mortes mais dolorosas possíveis. Dona Mariana foi a segunda. Ela durou um pouco mais, mas não muito. Joaquim foi o terceiro, depois Francisco, depois Ana. A pequena Maria, de apenas 7 anos, foi a última. Ela demorou mais porque tinha bebido menos vinho, a dose tinha sido menor. Ela sofreu por quase 1 hora inteira antes de finalmente parar de se mover. E quando terminou, quando o último grito se calou, quando o último corpo parou de se contorcer, havia 6 pessoas sem vida espalhadas pelo chão daquela sala. Uma família inteira exterminada em uma noite. João não chorou, não comemorou, não disse nada. Ele simplesmente saiu da sala, atravessou a casa e foi sentar na varanda. E ficou ali, sentado nos degraus da casa grande, olhando para o céu escuro, esperando o amanhecer. As outras pessoas escravizadas não sabiam o que fazer. Elas estavam em pânico. Algumas choravam, não porque amavam os senhores, mas porque sabiam que aquilo ia trazer consequências terríveis para todos eles. Quando as autoridades descobrissem, quando os parentes do coronel soubessem, haveria investigação, punições coletivas, talvez até execuções em massa. Algumas pessoas tentaram falar com João, perguntaram se ele tinha feito aquilo, mas ele não respondeu. Apenas continuou ali, sentado, esperando. Benedita, a velha que tinha preparado o veneno, veio até ele em algum momento da madrugada. Ela se sentou ao lado de João nos degraus. Não disse nada por um longo tempo. Apenas ficou ali, em silêncio. 2 sobreviventes de um inferno compartilhando um momento de paz estranha no meio do caos. Eventualmente, Benedita perguntou baixinho se João se arrependia. E João, pela primeira vez em horas, falou. Disse que não, que faria de novo, que a única coisa que lamentava era não ter feito antes. Benedita assentiu, ela entendia, e então ela disse algo que João nunca esqueceria. Ela disse que ele tinha feito o que ela não teve coragem de fazer décadas atrás, quando seu próprio Senhor tinha feito as mesmas coisas com ela. Que ele tinha vingado não apenas a si mesmo, mas todas as outras crianças, todas as outras vítimas que nunca puderam reagir. E então Benedita se levantou e foi embora. Voltou para a senzala. E quando as autoridades chegassem, ela ia negar qualquer envolvimento. Ia manter a promessa que João tinha feito, de nunca contar que ela tinha ajudado. O amanhecer chegou. O sol nasceu sobre a fazenda Santa Cruz como nascia em qualquer outro dia. Mas nada era igual. A notícia do que tinha acontecido começou a se espalhar ainda de madrugada.
Um dos trabalhadores da fazenda foi enviado a cavalo à cidade mais próxima para avisar as autoridades. E a cada pessoa que ele contava no caminho, a história ia ficando maior, mais assustadora, mais impossível de acreditar. Uma família inteira de senhores morta na mesma noite, por veneno, dentro da própria casa. Era o tipo de coisa que os fazendeiros mais temiam, era o pesadelo que os mantinham acordar à noite. A possibilidade de que as pessoas que eles oprimiam, que eles torturavam, que tratavam como animais, pudessem se voltar contra eles de forma tão definitiva. As autoridades chegaram por volta do meio-dia. O delegado da região, acompanhado de alguns soldados e de um primo do coronel Antônio que morava numa fazenda vizinha. Eles encontraram os corpos ainda espalhados pela sala de jantar. Ninguém tinha tido coragem de movê-los. A cena era grotesca. Até os homens que estavam acostumados com violência, que tinham visto mortes antes, ficaram chocados com a brutalidade daquela cena. E João ainda estava sentado na varanda. Ele não tinha se movido, não tinha tentado fugir. Quando o delegado perguntou quem era responsável, as outras pessoas escravizadas olharam para João. Ninguém disse nada, mas os olhares foram suficientes. O delegado mandou 2 soldados pegarem o menino e o trouxeram para dentro da casa. João não resistiu. Deixou que o amarrassem, deixou que o empurrassem. Quando o delegado perguntou se ele tinha feito aquilo, João olhou diretamente nos olhos do homem e disse que sim, sem hesitação, sem medo aparente. Apenas uma afirmação simples e direta. Sim, eu fiz. O delegado perguntou como. João contou sobre o veneno no vinho, perguntou por quê. E foi aí que João começou a falar de verdade. Ele contou tudo. Tudo que o coronel Antônio tinha feito com ele ao longo de 5 anos. Cada abuso, cada violência, cada noite de sofrimento. Ele falou com uma voz calma, quase monótona, como se estivesse descrevendo o tempo ou a colheita, não os piores traumas que uma criança poderia sofrer. Os registros da época mencionam que quando João terminou de contar sua história, houve um silêncio pesado na sala. Alguns dos homens presentes ficaram sem reação. O primo do coronel tentou defender a honra da família, disse que o menino estava mentindo, inventando desculpas, mas sua voz não tinha muita convicção, porque todos ali sabiam, mesmo que não admitissem em voz alta, que aquele tipo de coisa era comum, que a maioria dos fazendeiros fazia isso ou conhecia alguém que fazia. Era um segredo aberto, uma parte não dita da escravidão que todo mundo fingia não existir. O delegado perguntou se alguém tinha ajudado João, se havia outros conspiradores. João disse que não, disse que tinha feito tudo sozinho, que tinha encontrado as plantas no mato, que tinha preparado o veneno, que ninguém mais sabia de nada. Era mentira, claro. Benedita tinha sido fundamental, mas João manteve sua promessa. Não ia denunciá-la, não ia fazer com que ela sofresse por ter ajudado. As autoridades não acreditaram totalmente nessa parte. Um menino de 13 anos sozinho preparar um veneno tão eficaz parecia improvável. Então eles interrogaram outras pessoas da fazenda. Bateram em alguns deles tentando arrancar confissões, mas ninguém falou. Todos mantiveram a história de que João tinha agido sozinho. Era uma lealdade silenciosa, uma forma de proteger um dos seus, mesmo sabendo que isso não ia salvá-lo. Depois do interrogatório inicial, João foi levado para a cidade. Colocaram ele numa cela pequena e escura na cadeia local, e ali ele ficou por semanas enquanto as autoridades decidiam o que fazer. Porque esse caso era complicado, muito complicado. Por um lado, João era propriedade. Tecnicamente, ele não podia ser julgado como uma pessoa comum seria. A lei da época tinha regras diferentes para escravizados. Eles eram considerados coisas, não cidadãos. Mas, por outro lado, ele tinha tirado a vida de não apenas um, mas 6 cidadãos brancos, incluindo 4 crianças. Isso não podia simplesmente ser ignorado ou resolvido com uma punição de fazenda. O problema maior era a publicidade. Se houvesse um julgamento público grande, com todos os detalhes sendo revelados, incluindo os maus tratos que o coronel Antônio cometia, isso poderia criar uma onda de simpatia pelo menino. Poderia fazer outras pessoas questionarem o sistema da escravidão. Poderia inspirar outras rebeliões. Isso era inaceitável para as elites locais. Ao mesmo tempo, se João simplesmente desaparecesse sem nenhum tipo de punição oficial, sem que as outras pessoas escravizadas vissem consequências claras, isso também seria perigoso.
Poderia dar a impressão de que você podia eliminar seus senhores e sair impune. Isso também não podia acontecer. Então as autoridades fizeram o que sempre faziam nessas situações complicadas. Elas abafaram. Criaram uma narrativa alternativa, uma mentira conveniente que protegia a reputação da família e evitava discussões perigosas sobre os horrores da escravidão. A história oficial que foi registrada nos documentos dizia que a família do coronel Antônio Ferreira da Silva havia falecido de envenenamento acidental, que provavelmente tinham comido algo estragado ou contaminado, que foi uma tragédia terrível, mas natural. Não havia menção a João nos registros principais. Não havia menção a veneno deliberado. Não havia menção a motivo nenhum. Essa foi a versão que circulou publicamente, que foi contada nas igrejas, que foi registrada nos livros de óbito. Uma família respeitável morta tragicamente por comida ruim. Fim da história. Mas João precisava ser punido de alguma forma. Não publicamente, mas de forma que as pessoas certas soubessem, de forma que servisse de aviso para outros escravizados na região. Então, algumas semanas depois de ser preso, numa manhã bem cedo, antes do sol nascer, João foi levado para fora da cela. Os registros não dizem exatamente o que aconteceu com ele depois disso. Há um documento que menciona brevemente que o escravo João foi devidamente punido e descartado. Essas são as palavras exatas, devidamente punido e descartado. Como se ele fosse lixo, como se sua vida não tivesse nenhum valor. Provavelmente ele foi executado. Não publicamente, porque isso chamaria a atenção demais, mas em algum lugar privado, talvez nos fundos da cadeia, talvez numa área isolada fora da cidade. Provavelmente enforcamento, que era um método mais comum. Ou talvez tiro. Não havia necessidade de prolongar, de fazer espetáculo. Era apenas uma questão de se livrar de um problema. João partiu sozinho, sem defesa, sem julgamento justo, sem ninguém para testemunhar ou registrar suas últimas palavras. Ele tinha 13 anos. 13 anos de vida, 5 deles passados num inferno que nenhuma criança deveria conhecer. E no final, ele foi eliminado como um animal perigoso, algo que precisava ser descartado. Seu corpo provavelmente foi enterrado em alguma vala comum, sem marcação, sem ritual, sem nada. Como milhares de outras pessoas escravizadas eram enterradas, desaparecendo sem deixar rastro, como se nunca tivessem existido. Mas a história de João não morreu com ele, porque histórias assim não morrem tão fácil. Na Fazenda Santa Cruz, as pessoas que tinham presenciado tudo contaram para outras. Em voz baixa, quando tinham certeza de que nenhum senhor estava ouvindo, elas sussurravam sobre o menino que tinha envenenado toda a família, sobre como ele tinha ficado sentado na varanda sem medo nenhum, sobre como ele tinha confessado tudo sem tentar se salvar. E essas pessoas contaram para pessoas em outras fazendas, quando se encontravam nos mercados, nas festas religiosas, nos raros momentos de interação entre propriedades diferentes. E aquelas pessoas contaram para outras, e assim a história se espalhou, de boca em boca, de fazenda em fazenda, de geração em geração. Com o tempo, a história mudou, foi aumentada, transformada. Em algumas versões, João não tinha 13 anos, tinha 16 ou 18. Em outras, ele não usou veneno, usou uma faca e enfrentou a família toda diretamente. Em outras, ele fugiu depois e nunca foi capturado, vivendo livre num quilombo em algum lugar. Em outras, ele foi executado publicamente e partiu gritando palavras contra todos os senhores de escravos. Os detalhes variavam, mas o núcleo da história permanecia o mesmo. Um menino escravo que sofreu coisas terríveis e que reagiu da forma mais extrema possível, que destruiu completamente a família que o destruiu, que não aceitou seu sofrimento passivamente, que lutou da única forma que podia. Para as pessoas escravizadas que ouviam essa história, ela tinha significados diferentes. Para alguns, era uma história de vingança satisfatória, uma fantasia de fazer com os senhores o que os senhores faziam com eles. Para outros, era uma história de aviso, mostrando que resistência extrema levava apenas à morte. Para outros ainda, era uma história de coragem, de alguém que preferiu partir livre, mesmo que por um momento, do que continuar vivendo escravo. Mas para todos, era uma história que precisava ser lembrada, porque representava algo importante, representava o fato de que mesmo no sistema mais opressivo, mesmo quando tudo parecia perdido, ainda havia pessoas que recusavam a aceitar, que lutavam, que se vingavam.
Enquanto isso, a fazenda Santa Cruz definhava. O parente distante que herdou a propriedade não sabia administrá-la direito. E, mais importante, as pessoas escravizadas que trabalhavam lá começaram a fugir, não todas de uma vez, o que teria sido muito óbvio, mas uma por uma. Um desaparecimento aqui, outro ali. Alguns se escondiam nos matos e conseguiam chegar a quilombos. Outros eram recapturados e punidos, mas mesmo assim, outros continuavam tentando. Em 2 anos, a fazenda tinha perdido metade da força de trabalho. O novo dono tentava comprar mais pessoas escravizadas para repor as que fugiam, mas havia um problema. A história tinha se espalhado. Todo mundo na região sabia, mesmo que oficialmente ninguém admitisse, o que tinha realmente acontecido naquela fazenda. E ninguém queria ser levado para lá. Era vista como uma propriedade amaldiçoada, um lugar de má sorte, um lugar onde coisas ruins aconteciam. Os traficantes de escravos cobravam mais caro para vender pessoas para a fazenda Santa Cruz, quando concordavam em vender. Alguns se recusavam completamente, diziam que não valia o risco, que os escravizados que eram levados para lá sempre causavam problemas ou fugiam rápido demais. A produção de café despencou. Sem trabalhadores suficientes, as plantações ficaram negligenciadas. A casa grande, onde a família tinha partido, ficou abandonada. Ninguém queria morar lá. O novo dono construiu uma casa menor em outra parte da propriedade e deixou a casa grande se deteriorar. As pessoas da região diziam que ela era assombrada, que à noite você podia ouvir gritos vindos de lá. Gritos da família partindo ou talvez gritos de todas as pessoas que tinham sofrido naquele lugar. Em menos de uma década, a fazenda Santa Cruz era praticamente uma ruína. As plantações viraram mato, a casa grande estava caindo aos pedaços, tomada pela vegetação. O novo dono tinha desistido e se mudado para a cidade, deixando apenas alguns poucos trabalhadores cuidando do mínimo necessário. E, eventualmente, a propriedade foi abandonada completamente. Virou apenas mais um pedaço de terra no interior de Minas Gerais. A história da família que tinha morado lá foi esquecida pela maioria, mas a história de João permaneceu, sussurrada, transformada em lenda, a lenda negra, como algumas pessoas chamavam. A história sombria que os senhores não queriam que fosse contada, mas que não conseguiam apagar completamente. Agora, você pode estar se perguntando por que essa história importa tanto. Por que vale a pena contar algo tão pesado, tão difícil, tão perturbador? E a resposta é simples, porque esquecer é pior. Esquecer é uma forma de violência também. Quando a gente só conta as versões limpas da história da escravidão, quando a gente fala apenas sobre datas e leis e números, a gente está apagando as pessoas reais que viveram aquilo. A gente está transformando milhões de vidas em estatísticas frias. A gente está negando a humanidade dessas pessoas mais uma vez. João era uma pessoa real. Ele tinha medos, sonhos, esperanças. Ele tinha uma mãe em algum lugar que provavelmente nunca soube o que aconteceu com ele. Ele tinha talvez irmãos, amigos, pessoas que se importavam com ele antes de ser levado para aquela fazenda. E tudo isso foi tirado dele, roubado, destruído. E ele não foi o único. Foram milhões, milhões de pessoas ao longo de 4 séculos que sofreram coisas parecidas ou piores. Crianças arrancadas das famílias, mulheres violentadas, homens trabalhados até a morte, famílias destroçadas, culturas apagadas, identidades roubadas. E sabe o que é mais assustador? Não é a brutalidade específica da história do João. É pensar em quantas outras histórias parecidas existiram e foram completamente apagadas. Quantas outras crianças sofreram o que ele sofreu? Quantas outras pessoas foram empurradas ao limite? Quantas outras vinganças aconteceram, de formas diferentes talvez, mas com a mesma raiz de desespero? A diferença é que a maioria dessas histórias foi apagada de forma ainda mais completa que a de João. Nem sequer viraram lendas sussurradas. Simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem acontecido. E quando você entende isso, quando você realmente absorve a magnitude do que foi feito, fica impossível olhar para o Brasil de hoje e não ver as consequências. As desigualdades profundas, o preconceito estrutural, a violência que parece não ter fim. Tudo isso tem raízes. Raízes que vão fundo até aqueles séculos de escravidão que a gente prefere não examinar muito de perto. João foi uma vítima, isso é inegável. Uma criança brutalmente maltratada que reagiu da única forma que via possível.
Mas ele também se tornou algo que as autoridades temiam profundamente. Ele se tornou um símbolo, um exemplo do que poderia acontecer quando você empurrava pessoas além de qualquer limite humano, quando você as tratava não como pessoas, mas como objetos para seu uso. A vingança de João foi total. Ele não eliminou apenas o coronel Antônio, ele acabou com toda a linhagem. Os 4 filhos que teriam herdado a fazenda, que teriam continuado o ciclo de opressão, nunca tiveram essa chance. A fazenda Santa Cruz, que poderia ter passado de geração em geração na mesma família por mais um século, acabou em menos de 10 anos. Foi uma vitória? Em certo sentido, sim. João conseguiu fazer o que milhões de outras pessoas escravizadas sonhavam fazer, mas nunca podiam. Ele se vingou. Ele destruiu quem o destruiu. Por uma noite, por algumas horas, ele teve poder absoluto sobre aquelas pessoas que tinham poder absoluto sobre ele. Mas também não foi vitória nenhuma, porque João partiu. Partiu jovem, partiu sozinho, partiu sem justiça verdadeira. Sua morte não mudou o sistema, não libertou ninguém, não fez a escravidão acabar mais cedo. Foi apenas mais uma vida desperdiçada num sistema que desperdiçava milhões de vidas sem pensar 2 vezes. E essa é talvez a parte mais triste de tudo, que a história de João, por mais extrema e chocante que seja, não é única. Ela é apenas uma entre milhares de histórias parecidas que aconteceram ao longo de 4 séculos de escravidão no Brasil. Hoje, quase 200 anos depois do que aconteceu na Fazenda Santa Cruz, a história de João permanece desconhecida para a maioria das pessoas. Não está nos livros didáticos, não é ensinada nas escolas, não aparece nos documentários. É apenas mais um segredo enterrado nos arquivos empoeirados da história brasileira. Mas essas histórias precisam ser contadas. Não para glorificar violência, não para criar heróis onde não existem, mas para lembrar, para não esquecer o que aconteceu, para entender que o Brasil foi construído sobre séculos de sofrimento e que as consequências disso ainda estão aqui, ainda são sentidas, ainda moldam nossa sociedade. Porque quando você apaga as partes mais sombrias da história, quando você esconde as histórias mais brutais, você está criando uma versão falsa do passado. Uma versão confortável, uma versão que permite que as pessoas digam coisas como "Ah, mas a escravidão acabou, faz tempo", como se fosse só uma questão de tempo, como se não houvesse consequências duradouras. Mas tem. A escravidão acabou oficialmente em 1888, mas as estruturas que ela criou, as desigualdades que ela estabeleceu, a violência que ela normalizou, tudo isso continua. De formas diferentes, talvez, mas continua. E histórias como a de João são importantes porque elas mostram que resistência sempre existiu, que mesmo nas condições mais impossíveis, mesmo quando tudo parecia perdido, algumas pessoas encontravam formas de lutar, de não aceitar, de responder. João não viveu para ver a abolição. Ele provavelmente foi eliminado logo depois de confessar o que fez. Mas na noite de 1 de março de 1834, por algumas horas, João teve poder. Poder sobre aqueles que tinham poder sobre ele. E ele usou esse poder para acabar com o sofrimento dele da única forma que via possível. Foi certo? Foi errado? Essas perguntas são complicadas demais para ter respostas simples. O que eu posso te dizer é que foi humano. Foi a resposta de alguém que foi empurrado além de qualquer limite, de alguém que não tinha mais nada a perder. E no final, essa é a lição mais importante dessa história. Quando você trata pessoas como menos que humanas, quando você tira tudo delas, quando você causa sofrimento sem fim, você não pode controlar como elas vão responder. Você não pode prever qual vai ser a gota d'água. Você não pode garantir que elas vão simplesmente aceitar. Porque humanos não são feitos para aceitar sofrimento infinito. A gente quebra. E quando a gente quebra, às vezes a gente quebra de formas que ninguém espera, de formas que ninguém quer ver, de formas que preferem esquecer e apagar dos registros históricos. Mas esquecer não muda o que aconteceu, não desfaz o sofrimento, não traz justiça. Só cria uma história falsa, uma história mais confortável, uma história que permite que a gente se distancie do passado e finja que não tem nada a ver com a gente. Mas tem. A escravidão acabou oficialmente em 1888, mas as estruturas que ela criou, as desigualdades que ela estabeleceu, a violência que ela normalizou, tudo isso continua. De formas diferentes, talvez, mas continua. E histórias como a de João são importantes porque elas mostram que resistência sempre existiu,
que mesmo nas condições mais impossíveis, mesmo quando tudo parecia perdido, algumas pessoas encontravam formas de lutar, de não aceitar, de responder. João não viveu para ver a abolição. Ele provavelmente foi eliminado logo depois de confessar o que fez. Mas na noite de 15 de março de 1834, por algumas horas, João teve poder. Poder sobre aqueles que tinham poder sobre ele. E ele usou esse poder para acabar com o sofrimento dele da única forma que via possível. Foi certo? Foi errado? Essas perguntas são complicadas demais para ter respostas simples. O que eu posso te dizer é que foi humano. Foi a resposta de alguém que foi empurrado além de qualquer limite, de alguém que não tinha mais nada a perder. E no final, essa é a lição mais importante dessa história. Quando você trata pessoas como menos que humanas, quando você tira tudo delas, quando você causa sofrimento sem fim, você não pode controlar como elas vão responder. Você não pode prever qual vai ser a gota d'água. Você não pode garantir que elas vão simplesmente aceitar. Porque humanos não são feitos para aceitar sofrimento infinito. A gente quebra. E quando a gente quebra, às vezes a gente quebra de formas que ninguém espera, de formas que ninguém quer ver, de formas que preferem esquecer e apagar dos registros históricos. Mas esquecer não muda o que aconteceu, não desfaz o sofrimento, não traz justiça. Só cria uma história falsa, uma história mais confortável, uma história que permite que a gente se distancie do passado e finja que não tem nada a ver com a gente. Mas tem, porque o Brasil que existe hoje foi construído por pessoas como João, por milhões de pessoas que sofreram, que resistiram, que partiram sem justiça. E fingir que essas histórias não existem é uma forma de continuar a violência. É uma forma de continuar apagando essas vidas, de continuar dizendo que elas não importavam. Mas elas importavam. João importava. Cada criança que sofreu o que ele sofreu importava. E suas histórias merecem ser contadas, mesmo que sejam sombrias, mesmo que sejam desconfortáveis, mesmo que façam a gente questionar coisas sobre nosso passado que preferíamos não questionar. Então, para recapitular essa história toda. Em 1834, na fazenda Santa Cruz, em Minas Gerais, um menino de 13 anos chamado João, que tinha sido maltratado terrivelmente por 5 anos pelo coronel Antônio Ferreira da Silva, decidiu que não ia mais aceitar aquilo. Ele conseguiu veneno com uma curandeira chamada Benedita, misturou no vinho durante um jantar especial e eliminou toda a família do coronel, 6 pessoas no total. Ele confessou tudo, protegeu Benedita dizendo que tinha agido sozinho e foi executado em segredo pelas autoridades que abafaram o caso inteiro, registrando oficialmente como envenenamento acidental. A fazenda entrou em declínio rápido e foi abandonada em menos de 10 anos. Mas a história de João sobreviveu como uma lenda sussurrada, a lenda negra do menino que se vingou de seus opressores. E agora você conhece essa história, você sabe sobre João, sobre o que ele sofreu e sobre o que ele fez. E espero que você guarde essa história, que você conte para outras pessoas, que você não deixe ela morrer de novo. Se você chegou até aqui, deixe um comentário falando o que achou dessa história, se você conhecia ela antes ou se é a primeira vez que está ouvindo. E se inscreve no canal se ainda não fez isso, porque tem muito mais histórias assim para contar. Histórias que foram escondidas, apagadas, esquecidas, mas que precisam voltar à luz. E olha o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela agora. Lá, eu conto outra história que você nunca viu nos livros de história. Outra história real e necessária sobre a escravidão no Brasil. Não para de assistir. Essas histórias precisam ser conhecidas.